Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem por aí. E vamos lá, né, para a leitura de mais um capítulo. Capítulo 10. Atividade física. Aquele que diz estar nele deve também andar como ele andou. 1 João 2,6. A caminhada é um bom caminho. Talvez quando você deu os primeiros passos no início de sua vida, tenha ficado maravilhado e quem sabe pensando que nunca iria ficar parado diante de algo tão espetacular. Mas com o passar do tempo, a correria do dia a dia e não dos passos tenha estagnado, aprisionando a um sofá em frente à televisão, sentindo-se tão cansado que o maior esforço talvez seja alcançar uma tigela de pipoca. Sair da inércia realmente nos parece difícil, mas na realidade não é. Decidir conduzir nossa vida, em vez de sermos conduzidos por ela, nos leva a substituir uma rotina que não gostamos por uma agradável rotina saudável. Não é um estalar de dedos que mudará essa situação, mas algo pode mudar da noite para o dia. Sua atitude de sair da inércia e cumprir o propósito que o Pai Celestial tem para você. Afinal, a caminhada justifica nossa anatomia humana, criada por Deus à sua semelhança. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Fomos criados para nos movimentarmos. Por causa disso, a atividade física é essencial para a vida. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Isaías 48:17. Existem vários versículos bíblicos em que os personagens estão praticando algum tipo de atividade física, como correr, lutar, nadar, dançar e etc. Veja alguns exemplos. Davi e Golias. 1 Samuel 17, do 48 ao 51. Davi correu em direção à linha de batalha para enfrentar o gigante Golias e o derrotou com uma pedra e uma espada. Elias e os profetas de Baal, 1 Reis 18, do 20 ao 40. Elias desafiou os profetas de Baal a um duelo no Monte Carmelo e provou que o Senhor é o verdadeiro Deus. Depois ele correu à frente do carro do rei Acabe até Jezreel. Pedro e João. João, capítulo 20, 3 e 4. Pedro e João correram para o sepulcro de Jesus depois de ouvir que ele havia ressuscitado dos mortos. João chegou primeiro, mas foi Pedro quem entrou primeiro. Paulo e Silas, Atos 16, 25 e 26. Paulo e Silas estavam presos em Filipos por causa do evangelho. Eles cantavam hinos a Deus na prisão quando houve um terremoto que abriu as portas e soltou as correntes. Eles não fugiram, mas ficaram para evangelizar o carcereiro e sua família. Miriam e as mulheres. Êxodo 15, 20 e 21. Miriam era irmã de Moisés e Arão. Ela liderou as mulheres de Israel em uma dança e o cântico de louvor a Deus pela vitória sobre os egípcios no Mar Vermelho. Felipe e o etíope. Atos dos Apóstolos 8, 29 e 30. E o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Você pode até argumentar que em 1 Timóteo 4:8, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir.
A Bíblia fala sobre não perder tempo com exercícios. Bem, creio ser que um texto fora do contexto vira pretexto, nesse caso, para preguiça e procrastinação. Segundo alguns estudiosos, Jesus teria caminhado cerca de 33.998 quilômetros em seu ministério. Isso é impressionante, pois a circunferência da linha do Equador é de 40.075 quilômetros. Ela corresponde à maior circunferência que pode ser traçada no plano horizontal da esfera terrestre, ou seja, Jesus quase deu a volta ao mundo caminhando. E se você pudesse escolher entre dois estilos de vida, o sedentarismo versus atividade física. Sedentarismo, propensão a câncer, com sistema imune e sistema linfático disfuncional, predisposição a diabetes tipo 2, obesidade e sobrepeso, acúmulo de lixo tóxicos nas células, envelhecimento precoce, sono de má qualidade com apneia do sono, tendência à osteoporose, lombalgia, dores nas costas, dores nas juntas, cãibras, diminuição da produção de energia, o que pode levar ao quadro de fadiga crônica, constipação intestinal, maior propensão a quadros ansiosos e depressivos e devido à menor produção de neurotransmissores e morte precoce de células nervosas, predisposição a doenças como doença de Parkinson e mal de Alzheimer, estresse excessivo e propensão a doenças cardiovasculares. Atividade física, prevenção do câncer, ativando o sistema imune e otimizando o sistema linfático, controle da diabetes tipo 2, peso saudável, auxílio no processo de desintoxicação de impurezas, poderoso anti-idade, anti-envelhecimento, melhora da qualidade do sono, pois reduz em 70% os distúrbios do sono, prevenção de osteoporose, alívio da dor, aumento da produção de ATP, energia celular, sendo uma das mais poderosas armas contra a fibromialgia, regularização da função intestinal, combate dos transtornos ansiosos e depressivos ao aumentar a produção de serotonina e dopamina, redução no estresse, fortalecimento do sistema cardiovascular. Qual seria a sua escolha se você pudesse escolher entre esses dois estilos de vida? A verdade é que essa escolha não é hipotética, ela é real e só você tem autoridade para fazê-la. Mesmo que muitas vezes tenha dito que não consegue, que se sente aprisionada em seus hábitos errados e jamais conseguirá alcançar seus objetivos. Você pode e deve fazer uma escolha. Ser saudável pode ser mais fácil e prazeroso do que muita gente imagina. Estudos comprovam que a atividade física regular é fundamental para a saúde e a simples prática da caminhada é uma forma eficaz de emagrecer, ganhar fôlego e proteger o coração. No entanto, apesar de ser uma atividade acessível, é importante, antes de iniciar a prática, consultar um médico e um educador físico para avaliação integral de sua saúde e desenvolvimento de um programa de condicionamento físico bem equilibrado e completo. Depois de seu corpo ter ficado parado e sofrendo durante anos, ele necessita de estímulos e preparação para realizar de forma segura os exercícios a que será submetido. Lembre-se, caminhar é uma atividade ideal para manter pelo resto da vida. Por isso, você deve facilitar o trabalho aumentando os passos gradualmente. O que a atividade física pode fazer pela sua saúde se você optar por sair do sedentarismo?
Com a prática da atividade física, o sistema cardiovascular é fortalecido, otimizando o trabalho do coração. O coração de uma pessoa inativa trabalha muito mais do que o de uma ativa. O coração de uma pessoa ativa geralmente bate 60 a 70 vezes por minuto. Já o de uma sedentária bate 80 vezes ou mais por minuto. Se fizermos o cálculo, veremos que o coração de uma pessoa sedentária irá bater 20.000 vezes mais em 24 horas. Em um ano, esse número se elevará para 7.200.000 batimentos extras. O coração se alimenta de oxigênio entre os batimentos. Dessa forma, quanto maior a pausa, maior a nutrição do coração. A atividade física fortalece o coração, fazendo com que ele bata com menos frequência e tenha períodos mais prolongados de descanso. Todos os estudos mostram que a atividade física regular é o fator de prevenção mais importante de problemas cardiovasculares. Você pode começar com a prática da caminhada, mas se você também agregar atividades anaeróbicas como musculação, o resultado benéfico para seu sistema cardiovascular e sistema osteomuscular é otimizado. A atividade anaeróbica é ótima para o coração e para os pulmões. Além disso, fortalece os ossos e os grupos musculares. É um ótimo investimento para você evitar a perda óssea e muscular decorrente do processo de envelhecimento. Você também pode obter os benefícios do levantamento de peso usando o próprio peso corporal. Exercícios abdominais, trações, puxões, flexões, arremesso, levantamentos e etc. O mais importante é escolher atividades prazerosas que estimulem a viver segundo o padrão de Deus. Você não precisa mais esperar segunda-feira para fazer mudanças na sua vida. Comece hoje mesmo uma metanoia que vai conduzi-lo a um estilo de vida saudável. Lembre-se, você não pode escolher quantos dias irá viver, mas pode escolher como irá vivê-los. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Abacuque 3,19. Orientações para a atividade física. Por quanto tempo se exercitar? Qual é o tempo de exercício mais adequado? A rotina agitada dificulta os cuidados da saúde. Apesar disso, 30 minutos de atividade aeróbica moderada 5 vezes por semana, 150 minutos no total, já trazem benefícios conforme as diretrizes de atividade física para americanos do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos da América. Se puder fazer mais, melhor. 5 horas, 300 minutos de atividade aeróbica moderada por semana ampliam as vantagens. Além disso, os especialistas indicam exercícios de força para todos os principais grupos musculares 2 vezes por semana e exercícios de equilíbrio para idosos propensos a cair. Pode parecer muito, mas logo vira hábito e você não abre mão, pois se sente melhor quando se exercita. Para estimar a frequência cardíaca alvo durante o exercício, basta subtrair sua idade de 220 se for homem ou de 226 se for mulher. Multiplique o resultado por 0,6, 60%, para obter o alvo menor e por 0,9, 90% para obter o alvo maior, frequência cardíaca máxima, FMC. Veja o exemplo. Homem de 40 anos, 220 menos 40 igual a 180. 180 vezes 0,6 igual a 108 alvo menor. 180 vezes 0,9 igual a 162 alvo maior. Agora, mulher de 40 anos,
226 menos 40 igual a 186. 186 vezes 0,6 igual a 111, alvo menor. E 186 vezes 0,9 igual a 167, alvo maior. Nível de atividade física. Moderado, de 60% a 70% da frequência cardíaca máxima. Dá para conversar durante o exercício, mesmo que você fique um pouco ofegante. Forte, de 75% a 80% da frequência cardíaca máxima. É mais difícil conversar durante o exercício, pois o esforço é maior. E cansativo, de 85% a 90% da frequência cardíaca máxima. Não é possível conversar durante o exercício, pois a respiração fica extremamente ofegante. Moderado. Caminhada, superfície plana, 4 a 7 km por hora. Caminhada, bicicleta, terreno plano, 8 a 16 km por hora. Bicicleta estacionária, ritmo moderado. Tênis em dupla, badminton, natação e recreação. Vigoroso. Andar, superfície plana, 7 km por hora ou mais rápido, ou caminhando rapidamente ladeira acima. Correr lenta ou rapidamente. Bicicleta, 16 km por hora ou mais rápido, ou subindo colinas. Aula de spinning, ciclismo indoor, tênis individual, squash e natação, voltas constantes. Observe a tabela dos passos a seguir. Nível de atividade física, passos por dia. Sedentário, menor que 5.000. Um pouco ativo, de 5.000 a 7.499 passos por dia. Pouco ativo, de 7.500 a 9.999. Ativo, de 10.000 a 12.499. E muito ativo, maior que 12.500 passos por dia. Quantos metros representam 10.000 passos? 8 quilômetros. Quantas calorias adicionais podem ser queimadas ao dar 10.000 passos por dia? De 2 a 3.500 calorias por semana. E se o objetivo for diminuir o peso, acumule de 12.000 a 15.000 passos por dia. Fique firme, quando você menos esperar, já não fará parte do grupo de sedentários e será cada dia mais saudável e disposto. Dicas para uma boa caminhada. Mantenha um ritmo adequado, evite passos largos. Se quiser andar mais rápido, dê passos curtos e mais frequentes. Pise primeiro com o calcanhar. Preste atenção na postura. Caminhe olhando para frente, com a coluna alinhada, contraindo o abdômen e alternando entre os pés e os braços. Não caminhe carregando pesos como mochilas, bolsas, sacolas. Isso pode acarretar lesões na coluna e causar dores nas costas. Escolha um tênis que se adapte bem aos seus pés, com boa absorção de impactos, para evitar lesões por esforço repetitivo. Nunca caminhe com tênis velho, apertado ou muito grande. Beba muita água antes, durante e depois da caminhada. Não espere sentir sede para beber água, pois esse já é o primeiro sinal de desidratação. Faça refeições leves antes do exercício para prevenir tonturas ou até mesmo possíveis desmaios. As frutas são o alimento mais recomendado. Alongue-se. Os músculos devem ser aquecidos antes e depois da caminhada. Caminhadas pela manhã são excelentes para estimular e preparar o organismo para o resto do dia. E evite caminhar em lugares poluídos, pois ao respirar mais rapidamente por causa do esforço, você aumenta a quantidade de ar inspirado. E quanto pior a qualidade do ar, mais você fica intoxicado por gases perigosos para o organismo. Sedentarismo, o novo
tabagismo. Um estudo de grande impacto constatou que, além de realizar exercícios regulares, você deve fazer um esforço para ficar em pé e se movimentar mais, especialmente se você trabalha em uma atividade que exige pouca atividade física. Permanecer sentado durante longos períodos pode aumentar o risco de doenças graves, como doenças cardíacas, diabetes e vários tipos de câncer. No entanto, mesmo que você já se exercite, ficar mais ativo e passar menos tempo sentado ainda pode diminuir o risco de desenvolver qualquer uma dessas doenças. Isso se deve ao fato de que a atividade diária fortalece esses efeitos, isto é, os mecanismos protetores contra doenças cardiovasculares e degenerativas. Essa foi a conclusão de um estudo da Sociedade Americana de Câncer, que incluiu cerca de 130 mil adultos de meia idade e foi publicado no American Journal of Epidemiology. Ao longo dos 21 anos de estudo, homens e mulheres que passaram 6 ou mais horas por dia sentados tiveram um risco de 19% maior de morrer por qualquer coisa do que aqueles que passaram 3 horas ou menos por dia fazendo isso. Doenças específicas tiveram um risco muito maior de morte, incluindo doenças cardíacas, 26%, diabetes, 31% e doenças hepáticas, 80%. O maior risco persistiu mesmo entre os praticantes de exercícios, indicando o valor de se engajar nos dois tipos de atividade. Numerosos estudos revelaram as vantagens da atividade regular e diária para doenças cardíacas, diabetes, câncer e perda de peso. Porque ficar sentado por muito tempo tem efeitos tão negativos para a saúde? A principal razão é que, por haver um relaxamento dos grandes grupos musculares, o risco de diabetes tipo 2 aumenta, pois esses músculos absorvem menos açúcar no sangue, glicose. O risco de doença cardíaca aumenta como resultado da diminuição dos níveis do HDL, colesterol bom, e diminuição dos níveis das enzimas que quebram os lipídios do sangue, o triglicérides. Por outro lado, o exercício regular não só reduz o risco de desenvolver doenças graves, como também aumenta a capacidade de queimar calorias. Eu aconselho você a se sentar apenas com moderação.